Minha mãe me comprou um livro de histórias, das mais belas histórias infantis, que eu lia na rede da varanda, escutando pardais. Em cada canto um conto, em cada conto um canto, em cada canto uma história para contar. Em cada canto um conto, em cada conto um canto, em cada canto uma história para contar. Era uma vez um pintor que decidiu que faria sua última tela. Mas ele queria retratar nessa tela a coisa mais bela do mundo. E ele não sabia como. Foi então que ele deixou a sua esposa e o seu filhinho e saiu caminhando e pensando como ele iria retratar a coisa mais bela do mundo. Ele estava cabisbaixo quando encontrou um poeta. E o poeta o cumprimentou e perguntou por que ele estava tão cabisbaixo. Foi então que ele disse que queria fazer a sua última tela e queria retratar a coisa mais bela do mundo, mas estava sem saber como. O poeta então disse para ele: pinte o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. O amor, ele cura, ele une pessoas. O amor é o elo perfeito. Dizendo isso, o poeta se despediu e foi embora. E o pintor continuou caminhando e pensando: o amor. Mas como é que eu vou colocar o amor numa tela? De modo que quando alguém olhe, já veja lá a coisa mais bela do mundo. Pensando assim, abaixou a cabeça e foi quando ele encontrou um sacerdote. O sacerdote o cumprimentou e perguntou por que ele estava cabisbaixo. Ele então contou o que estava acontecendo, que queria pintar sua última tela e queria retratar a coisa mais bela do mundo, que havia se encontrado com um poeta e o poeta tinha dito que a coisa mais bela do mundo é o amor, que ele pintasse o amor. O sacerdote então falou que, de fato, o amor é muito bonito, mas a coisa mais bela do mundo é a fé. A fé que é expressada através do amor de Deus pelas pessoas. Falando isso, o sacerdote se despediu e foi embora. O pintor começou a pensar: o amor e a fé. Como eu vou colocar isso numa tela, de modo que quando alguém olhar, já veja que é a coisa mais bela do mundo, entenda que é a coisa mais bela do mundo. Ele decidiu então voltar para casa. Quando ele estava retornando para sua casa, encontrou no caminho um veterano de guerra, que o cumprimentou e já perguntou por que ele estava tão cabisbaixo. Ele então contou o que estava desejando fazer. E também contou que encontrou com o poeta, encontrou com o sacerdote, o poeta falou que era o amor, o sacerdote falou que era a fé. O veterano de guerra disse: olha, não é nada disso. A coisa mais bela do mundo é a paz. Pinte a paz. Tá certo. O veterano de guerra seguiu o seu caminho e o pintor, que estava voltando para casa, foi para casa. Chegando perto da sua casa, ele avistou a sua esposa e seu filho na porta. Com aquele sorrisão, ele já ficou bem melhor. A esposa correu ao encontro dele, abraçou. E naquele abraço, ele sentiu um verdadeiro amor. Mas quando ele caminhou um pouquinho mais, o filho dele se jogou nos braços do pai. E ele sentiu naquele abraço a fé. A fé que aquela criança tinha de se jogar nos braços dele. Como era importante a fé. E
quando ele entrou em casa, ele sentiu uma paz que ele nunca havia sentido. Naquele dia, ao anoitecer, ele foi para o ateliê. Passou a noite toda lá, ele já sabia o que é que ele ia pintar. E passou a noite toda no ateliê. No dia seguinte, quando ele desceu do ateliê e encontrou a esposa e o filho esperando por ele para tomar o café, ele mostrou a tela e disse: aí está a coisa mais bela do mundo. E sabe o que ele pintou? A família dele. A coisa mais bela do mundo para ele era a família. E para você, qual é a coisa mais bela do mundo? Tchau, tchau. Eu lia na rede da varanda.